Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência aqui no nosso Correio Serrano na TV. A gente chega nessa quinta-feira, pré-sexta, hein, Nana? Bom dia, olha. Adoro quando você quase, fala essa frase, pré-sexta-feira, a gente já está quase chegando no final de semana e a gente vem com muita informação para hoje, para você, gente. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que está aí do outro lado da telinha assistindo a gente de qualquer lugar desse nosso planetinha. E olha, você pode participar com a gente, fazendo esse jornal que é todinho seu. Manda um e-mail para a gente, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou então entre em contato com a gente pelo WhatsApp 24 998398384. Falem com a gente faz esse jornal para você. É isso aí, gente. E vamos dar Vamos uma ao olhada nosso no tempo? dia, né? Vamos ver como é que tá, né, o tempo. Então, Será que... não será. É Tá isso aí. nublado, né? É Então, isso, não gente. tem jeito. Nosso dia começou com nuvens no céu. Provavelmente com aquela chuvinha fina hoje o dia inteiro, mas a gente vai Pode ser que conferir lá, né? tenhamos um chuvisco aí ao longo do dia. A gente vai Exatamente. ver Já mais saí pra de frente. casa com ele hoje, né? Eu também. Mas a gente vai aguardar aí como é que fica o dia. Claro que lá na previsão do tempo a gente vai ter um panorama maior, gente. Exatamente, inclusive sobre as cidades que compõem a nossa área de cobertura, né? Isso mesmo. Então vamos às notícias desta quinta-feira, pré-sexta, dia 26 de outubro. Ministério quer voltar a distribuir caderneta da criança ainda em 2023. IBGE, país tem 2,1 milhões de trabalhadores por aplicativo. Cláudio Castro propõe ao Congresso conjunto de medidas para asfixiar a atuação de grupos criminosos no Rio e no país. Especialista traz informações sobre o câncer de mama no mês da conscientização sobre doenças. Seguro ou proteção veicular, saiba os benefícios de cada um. Motorista perde o controle da direção e cai com o carro dentro do rio em Petrópolis. 2 pessoas ficaram feridas. E muito mais agora no Correio Serrano na TV. Vamos começar com as notícias dessa quinta-feira, mas antes de ir ao nosso jornal tem nota, né, da Concer, né? Acordaram Exatamente. cedo hoje. Hoje começaram cedo, gente. Olha só, Serra de Petrópolis apresentando visibilidade parcial, a gente já imaginava, né? Devido à neblina. A concessionária pede que os motoristas redobrem a atenção, dirijam com prudência e, principalmente, reduzam a velocidade. Eles atualizaram aqui, já chegou mais uma notinha. Chove forte na BR-040, na altura de Caxias, nesse momento. Então, por favor, tenham mais atenção ainda e reduzam a velocidade, porque lá no quilômetro 120, 125, Trecho. por causa do grande fluxo de veículos indo em direção à capital carioca, a gente tem retenções. Então, lembrando, gente, ao longo de toda a Baixada Fluminense, a pista tem vários desníveis que formam aí bolsões de água, então tomem cuidado, sejam prudentes. E aqui em Petrópolis a gente tem muitas ruas ainda com paralelepípedo, muito aclive, muito declive. As ruas estão também bastante danificadas em vários bairros ainda. Então tudo isso soma para que a direção fique perigosa em dias como o de hoje, que a gente tem essa chuvinha fina. Exatamente. Então vamos lá ao nosso Correio Petropolitano ver o que é notícia nessa quinta-feira, gente. Na nossa linha vermelha, nacional do PSB atropela e ordena o cancelamento da convenção no Rio de Janeiro
é o destaque da página 3 na coluna Magna Vita. Pois é, ali do lado, ali, pátio de apreensões da CPTrans é interditado, viu? Olha só, olha, o Ministério do Trabalho ali encontrou situação de risco à segurança e à saúde dos trabalhadores. Está lá na nossa página 12, um especial sobre esse pátio aí de apreensões da CPTrans. E ali do lado, em Maratona Política em Brasília, Castro mostra força. A gente vai falar mais sobre isso, mas lá na página 8 também tem mais falando sobre isso. O governador que foi a Brasília e teve reuniões aí. Teve uma agenda extensa, viu, Jorge? Se reuniu sim. com vários setores em Brasília, principalmente ligados à segurança pública. Se reuniu com quase todo mundo em Brasília, né? Se reuniu com José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, se reuniu aqui com o Senado Federal ali, o presidente do Senado Federal também, o presidente do Senado, da Câmara também. Então, se reuniu com diversas representatividades ali do Legislativo, do Executivo, para, claro, tentar sanar o problema no Rio de Janeiro aí com a segurança pública, né? Mas a gente vai falar mais. Exatamente. Na nossa dobra de página, reforma tributária entregue e será votada no dia 7 de novembro. É o destaque da nossa página 8, uma matéria especialíssima a respeito de tudo isso aqui. Vai mudar bastante coisa com a reforma tributária, consumidor, empresário, tem que ficar de olho. O Pan-Americano, lá no Brasil, tem dia dourado no remo, na natação e na ginástica, como a gente já previa, né? É verdade. Natação e ginástica sempre trouxeram muitas medalhas, além do remo, que também sempre deixa o nosso plantel mais douradinho. Com certeza. E olha só, na página 12 ainda, né, maior feira de negócios da Serra em Petrópolis. A gente já falou disso, mas ela vai acontecer agora, olha só, começa a partir hoje. Isso, só começa hoje, quinta-feira. É o Petrópolis Business 2023, né? É no Centro Cultural Sesc Quitandinha que ele ocorre. Então, a partir de hoje, começa o Petrópolis Business e a expectativa é de atrair aí aproximadamente 25 mil visitantes ao longo de 4 dias aí de evento, né? Então você confere na nossa página 12 todo esse evento, até que horas ele vai, quando ele começa, quais são as palestras, tem muito palestrante também, então você confere lá na nossa página 12 e, é claro, no nosso site vai ter uma agenda também sobre isso falando, né? Sempre tem matéria. E olha, Jorge, lado, né? aqui na coluna, ainda na página 12, né, falando sobre ela, e aqui que tem um destaque aqui na nossa primeira página, Léo França deve voltar à presidência da CONDEP. O suplente de vereador Léo França anunciou oficialmente nesta quarta-feira, durante sessão plenária na Câmara, que deixará o cargo ainda essa semana. Na sexta-feira, o Conselho da Companhia Municipal de Desenvolvimento vota o seu retorno à presidência do cargo que ocupou antes de ir para a Câmara. Exatamente. Gente, Feirão Limpa Nome do TJRJ termina nessa quinta-feira, ou seja, hoje termina aquele feirão lá no Clube Petropolitano aqui em Petrópolis, mas a gente já tem um balanço sobre o que aconteceu até então nesse feirão, e é claro que no final dele a gente terá outro, mas a gente já tem dados e vai trazer para você já já. E é claro, tem o nosso segundo caderno cheio de cultura, música, teatro, filme, você confere, claro, dentro das nossas páginas do jornal. O primeiro destaque dele aqui é Ed Mota em sua excelência musical, viu? Ed Mota voltando aí aos palcos aí, o talentoso Ed Mota. A gente confere isso lá na primeira página, né, do nosso segundo caderno. E nós temos a página 2, que é a página de opinião, sempre com 2 editoriais. Será que esqueceram das escolas? Pois o esse primeiro editorial, né? dessa página 2. E o segundo, criminalização dos atos racistas. Exatamente. Esse falando sobre o que aconteceu aqui em Petrópolis. E o primeiro ali falando sobre os atentados, né, os ônibus Sim. lá no Rio de Janeiro, mostrando aí todo o reflexo que aconteceu com aquilo que ocorreu na segunda-feira no Rio, nas escolas. Exatamente. E aí, a gente dá um pulinho lá na página 3, na coluna Magna Vita agora, né? Dá um pulo lá, porque tem ali alguns adiantamentos políticos, sempre na coluna do Magna Vita, no Pinga Fogo. E hoje também trazendo como foto aí, medalha Pedro Ernesto Alcopa.
Então temos aqui, ó, na foto acima, funcionários do Belmont Copacabana Palace e o gerente geral, Ulisses Marreiros, com a placa, ao receberem aí de Carlo Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio, a medalha Pedro Ernesto nessa quarta, dia 25. Também na foto, Tereza Jansen, da superintendente, né, da ABI, ao lado ali do parlamentar. Além de Caiado também, a homenagem ao Hotel Cartão Postal do Rio foi assinada também pelos vereadores Tânia Bastos, Marcos Braz, Rafael Aloysio Freitas, William Coelho, César Maia, professor Célio Luparelli e Celso Costa e Tereza Berger. Então, a medalha aí entregue ao Hotel Copacabana Palace, gente. Agora, Belmont, né? Copacabana Palace, o hotel. Exatamente. E a gente dá uma passadinha pela nossa página de política, lá na página 4, onde o ministro Dino, apoio à milícia foi grande erro político. Pois o ministro compareceu à CCJ da Câmara após 2 ausências. E aí o ministro fala sobre toda essa questão envolvendo o Rio de Janeiro, envolvendo outros estados brasileiros que tiveram problemas também com violência urbana, e toda a preocupação do governo em fazer com que tudo isso cesse para que a população, que nada tem a ver com isso, possa ir e vir com tranquilidade. Só para remontar aqui e vocês entenderem o caso que o Dino fala aqui na CCJ, gente, o que acontece? A milícia no Rio de Janeiro, ela vem da década de 90 ali, início da década de 90, ela foi abarcada por policiais militares, pessoas do Corpo de Bombeiro ligadas a instituições militares do Rio de Janeiro. Em 2008, teve a CPI das milícias e caçaram o principal miliciano do Rio de Janeiro, que foi preso em presídio federal e agora querem voltar com ele para o Rio, viu? Só para constar. Querem mandar ele de volta para cá, viu? Mas outro miliciano foi morto nessas ações de 2008 pela Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma caça a esses milicianos e acabaram entrando em confronto com a polícia e esses milicianos que dominavam morreram. Depois disso, as milícias no Rio passaram para criminosos, que é essa família que hoje domina a milícia na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, que a gente aqui ontem falou, que é o Eco, o Zinho e mais um, né? Temos 3 milicianos. É o Ecozinho, me foge o nome do terceiro agora, mas é o tio do Faustão que foi morto ontem, na segunda-feira, né? Ontem. Então, esses 3 hoje são os milicianos e eles estão em guerra por territórios no Rio. E o Dino fala sobre erro do poder público ao apoio à milícia, porque o poder público, em um certo período, fechou o olho para as milícias. Deixou que as milícias dominassem com a falsa alusão da segurança no Rio de Janeiro, né? Aquela proposta da milícia, não, nós estamos aqui e vamos oferecer segurança para vocês. E aí, o Estado, e isso não é de hoje, não estou falando do governador Cláudio Castro, por favor, mas de todo o poder público que antes estava ali, instaurado no Rio de Janeiro, se fechou os olhos. Aliás, filmes aí mostraram isso, né? E mostraram alianças políticas com esses. E aí, com isso, a milícia também se instaurou no poder público, né? Então, só para remontar o caso e vocês entenderem da onde está acontecendo o problema no Rio, né? Isso não só no Rio. Bastante antigo, em São Paulo é o crime organizado, é o PCC, que se instaurou em São Paulo e se instaurou também no poder público. Várias denúncias sobre o PCC financiando aí cursos de direito, cursos para as pessoas se refinarem, né, politicamente e entrarem no poder público. Então, é preocupante. O crime organizado e as milícias... É organizado, né? Exatamente. Como no próprio nome diz. Seguimos. Então, lá na nossa página 6, Jorge, a página de economia, fala um pouco sobre o limite para o Santos Dumont. O aeroporto Santos Dumont, ele estava com muito acesso. Eram muitos voos, muitos atrasos, muita gente circulando pelo Santos Dumont, que é um aeroporto bem pequeno. Muitos pousos e decolagens e a pista do Santos Dumont não comporta Além isso, disso, né? ela é pequena também, né? Bastante curta a pista do Santos Dumont. E ninguém entendia por que o Galeão
Que é o aeroporto internacional na Ilha gigante. do Governador, É. gigantesco, porque que ele estava tão ocioso. Então agora, Exatamente. conversas entre governo do Rio, governo federal, Prefeitura do Rio, está sendo montado todo um remanejamento de voos do Galeão, do Santos Dumont para o Galeão, para que a coisa fique mais harmônica. E isso tinha a ver também com a segurança pública, né? Porque o Exato. Galeão fica longe, né? E o Santos Dumont é ali no centro, é rapidinho. É então dentro as do pessoas centro não do querem, Rio, né? exatamente. As pessoas não querem se deslocar lá para a Ilha do Governador, pegar ali a linha vermelha, né? Que você vai Mas chegar lá. existe um projeto, Mas- Jorge, que pode vir a ter um transporte rápido pela lagoa, pela Baía de Guanabara ali, Já. Exatamente. do Santos Dumont para o Galeão, Isso que tá vai sendo encurtar analisado. demais a viagem. Um projeto de barcas, né? Para fazer Isso. esse trajeto rapidamente aí. Se não me engano, catamarã, que são aqueles Isso. que trafegam mais rápido. Isso é um projeto, inclusive, da Prefeitura do Rio, que está vendo diversas Sim. lagoas ali para fazer com que o sistema hidroviário, né, de transporte no Rio seja maior. Mas aí tem que ter um estudo adequado para ver o impacto. Fluxo de maré, né, impacto Exatamente, ambiental e impacto toda essa ambiental, questão fluxo que tem de maré, que isso ser tudo muito bem tem que estudada. ser analisado. Gente, seguimos aqui, porque senão a gente fica sem tempo, né? Exatamente, Mas a já gente estouramos, vai, inclusive. já tá estourando aqui. A gente tem lá a página especial, gente, na página 8, medidas para asfixiar aí a atuação do crime. No Rio, a gente vê ali uma página, e aí tem a foto do governador com reunião com diversas autoridades. Você confere lá na nossa página 8, a gente vai falar mais sobre isso já no segundo bloco, né? Na página do Estado do Rio, gente, comemoração dos 408 anos de Cabo Frio fazendo aniversário. E olha, Parabéns para Cabo Frio. parabéns a Cabo Frio aí, 408 anos, uma das cidades mais antigas do Estado do Rio também. Aliás, tem uma história riquíssima, viu? Cabo Frio, se você for procurar aí nas histórias, nos livros de história, Cabo Frio tem uma história rica, inclusive de confrontos ali por território na época do Império Brasileiro, né? Que ainda tínhamos índios aqui na região, ainda temos mais poucos, mas eram muito mais na época, né? E uma batalha naval, hein, em Cabo Frio, envolvendo uma batalha naval. História naval do Brasil tem Passa também uma por lá. batalha, passa por lá, passa muito por Cabo Frio, e é muito importante. Tanto é que lá tem o Tem forte, os fortes, né? Tem os lá fortes, em Copacabana, lá em Copacabana aí, em Cabo Frio. Gente, aí sim a gente chega ali na nossa página 12, região serrana, com a principal matéria ali falando sobre o pátio da CPTrans que foi interditado aí, né? Juíza do Ministério do MTE, né, apontou aí risco grave à segurança dos trabalhadores, Ministério do Trabalho e Emprego, a juíza do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí essa matéria você confere ela com uma maior riqueza de detalhes, né, dentro do jornal, gente. É isso, acho que mais algum destaque que você queira dar, Nana? Não. Não? Não, Então, podemos já seguir com o nosso jornal e a gente vai fazer um rápido intervalo. E na volta você vai poder assistir que especialista traz informações sobre o câncer de mama no mês de conscientização sobre a doença. Pois é, e você vai ver também, olha só, a gente já falou bastante, né, mas uma força-tarefa aí buscará asfixiar aí o poder econômico de milicianos no Rio de Janeiro. O governador quer cortar a verba deles, viu? O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
estamos de volta. Jorge, você lembra que quando nós começamos o nosso jornal, eu dei uma atualização da Concer avisando que estava chovendo forte na altura de Duque de Caxias há pouco, né? Muito. A gente conseguiu um videozinho agora do tempo aqui em Petrópolis, aqui no centro da cidade. Nosso master vai poder colocar aqui pra gente. Começa aqui pra gente enquanto a gente fala, depois pode passar para o público. E aqui. eles vieram até aqui, dentro do estúdio, para chamar a gente, para dar uma chegada lá, para olhar Atenção a cor que ali. estava a janela. E, gente, estava completamente negro, parecendo que tinha anoitecido de repente. E os postes de luz já começando a acender a luz novamente. Nós ouvimos barulhos de trovões, não foi, Jorge? Isso, é. E aí, Agora olha já tá só, pior, viu? Aí ainda está claro. É. Aí ainda está claro. Ficou bem mais escuro e já chove com intensidade, Já né? chove Aqui no bastante. centro nesse momento. Então, se você está saindo de casa, fica atento. Olha, chegou agora. Chegou? Viu? Chegou agora. A gente ia falar que não tinha alerta da Defesa Civil, mas o chegou alerta nesse chegou momento. nesse minuto aqui pra gente, viu? Olha, Defesa Civil, previsão de pancadas de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas no município de Petrópolis. Emergência 199. Então, essa atualização chegou agora, 7h45, que diz aqui, mas chegou para mim, 7h55, tá? Então, todo mundo em alerta, porque pode ter aí chuva muito forte no município, então agora. Tá? Pode ser que seja Já só uma chove bem, a gente pancada, tá pode ser que escutando. não demore muito, mas de qualquer forma fica aqui o alerta. Então, gente, a gente volta a falar, reduzam a velocidade se vocês estão trafegando pelas ruas, os pedestres não se colocarem em risco, né, de ficar em algum lugar, principalmente se estiver relampeando muito. Então, é isso para agora, para o momento. E a gente vai seguir com o nosso jornal, porque a gente tem um monte de notícia para vocês. Por exemplo, com a distribuição por parte do governo federal suspensa há 3 anos, a caderneta da criança pode voltar a ser impressa e direcionada aos estados e municípios pela pasta ainda este ano. De acordo com a Coordenadoria de Saúde da Criança e do Adolescente, a secretária Sônia Venâncio, o Ministério está em vias de fechar contrato com uma empresa que ficará responsável por ambos os processos. Na caderneta da criança constam os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor, afetivo e cognitivo, linguagem para acompanhamento dos profissionais que atendem a criança. É nela que se registram as vacinas para a proteção da saúde da criança. Há ainda informações sobre o aleitamento materno, alimentação saudável, prevenção de acidentes e orientações sobre educação sem uso de castigos físicos, direitos dos pais e da criança, alertas sobre o uso de aparelhos eletrônicos e orientações para o estímulo ao desenvolvimento infantil com afeto. O material contém espaços para registro de informações sobre programas de assistência social, educação e vida escolar, além de espaços mais detalhados para os registros das consultas de rotina e gráficos de crescimento para o acompanhamento de crianças nascidas prematuras. A caderneta da criança teve a impressão e distribuição suspensas durante a pandemia da Covid-19. A empresa com a qual o Ministério havia firmado contrato na época alegou dificuldades para conseguir matéria-prima e, eventualmente, entrou em situação de desativação, o que causou o rompimento do contrato. Apesar disso, de acordo com a coordenadora de saúde da criança e do adolescente, Sônia Venâncio, o Ministério está em vias de fechar contrato com a empresa que ficará responsável por ambos os processos. Ainda segundo ela, muitas vezes, no intuito de reduzir os gastos, secretarias estaduais e municipais de saúde priorizam apenas as páginas onde são registradas as doses aplicadas na criança e os gráficos de crescimento, enquanto o conteúdo sobre desenvolvimento infantil não é contemplado. A pasta planeja ainda capacitar profissionais da atenção primária para que a caderneta, uma vez retomada a distribuição, possa ser utilizada em sua plenitude. Gente, olha só, a população ocupada, agora dados da economia, né? Ocupada de 14 anos ou mais de idade no setor privado, sem incluir aí empregados do setor público e militar, foi estimada entre 87,2 milhões de pessoas no 4º trimestre do ano passado, viu? Já
Deste total, 2,1 milhões realizavam aí trabalhos por meio de plataformas digitais, que são os aplicativos de serviços, ou obtinham ali clientes e vendas por meio de comércio eletrônico, tendo a atividade como ocupação principal desse total aí, 1.500.000 pessoas, ou 1,7% da população ocupada no setor privado, viu? Usavam aí aplicativos de serviços e 628.000 as plataformas de comércio eletrônico. Os dados fazem parte do módulo Teletrabalho e Trabalho por meio de plataformas digitais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados pela primeira vez na quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o órgão, as estatísticas são experimentais, ou seja, estão em fase de teste e sob avaliação. O grupamento das atividades transporte, armazenagem e correio foi o que reuniu mais trabalhadores, 67,3%. O grupo abrange tanto o serviço de transporte de passageiros quanto os serviços de entrega, que são os aplicativos mais frequentes. Em seguida, aparece o setor de alojamento e alimentação, com 16,7%. A categoria de emprego mais usada foi a feita por conta própria, 77,1%. Empregados com carteira assinada eram apenas 5,9% dos plataformizados, enquanto no setor privado os empregos com carteira eram 42,2%. Havia uma forte prevalência dos trabalhadores por conta própria no trabalho plataformizado. O trabalho principal por meio de aplicativos de transporte de passageiros, em ao menos um dos dois tipos analisados, de táxi ou excluindo táxi, alcançou 52,2%, ou 778.000 do total de trabalhadores de plataformas. Nos aplicativos de entrega de comida ou produtos, trabalhavam 39,5%, ou 589.000. Já os trabalhadores de aplicativos de prestação de serviços gerais ou profissionais representavam 13,2%, ou 197.000. O aplicativo de transporte particular de passageiros foi a plataforma digital mais utilizada pelos usuários, com 47,2%, seguido do serviço de entrega de comida, produtos, entre outros, 39,5%, do aplicativo de táxi, 13,9%, e do aplicativo de prestação de serviços gerais ou profissionais, 13,2%. A coleta dos dados do módulo inédito Teletrabalho e Trabalho por meio de plataformas digitais da PNAD Contínua se refere ao quarto trimestre de 2022, entre a população ocupada de 14 anos ou mais de idade, exclusivamente o setor público e militares. O levantamento foi feito com base no trabalho único ou principal que a pessoa tinha na semana de referência. E o governo do estado do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública iniciaram um trabalho conjunto para investigar a lavagem de dinheiro de organizações criminosas que atuam no território fluminense, como as milícias que promoveram atentados na zona oeste do Rio essa semana e facções do tráfico. O objetivo é asfixiar financeiramente, como a gente já falou algumas vezes, esses grupos que mantêm controle sobre mais de 20% da região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos assistir. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, explica que a prisão de líderes não é o suficiente para impactar essas organizações que lucram com diversas atividades ilegais, o que inclui a cobrança de taxas a moradores e até mesmo o controle de serviços básicos, como água e luz elétrica. O grupo de trabalho terá participação de representantes de instituições de segurança e controle financeiro, como a Fazenda Estadual, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, entre outros. O trabalho será coordenado pela Casa Civil do Governo do Rio.
Interceptar a lavagem de dinheiro desses grupos é considerado ponto importantíssimo pelo governador Cláudio Castro. Uma operação da Polícia Civil que terminou com a morte de um dos líderes de uma milícia da Zona Oeste do Rio acabou por evidenciar o poderio desses grupos que promoveram uma onda de atentados na última segunda-feira, incendiando 35 ônibus e um trem em 7 bairros diferentes. Pois é, e aí sobre isso o governador, pode vir aqui na 2 aqui pra gente aqui, né? Sobre isso o governador falou em coletiva lá em Brasília, não foi? Nós temos um trecho da coletiva que ele concedeu à imprensa logo depois das reuniões que aconteceram ontem ao longo de todo o dia e a gente vai acompanhar esse trechinho. Foi uma reunião do Rio de Janeiro colocar o pleito dele. E agora o governo vai se reunir para ver como atende da melhor forma possível o pleito do Rio de Janeiro. Então, para o trabalho do Rio surtir efeito, é importante essa asfixia, tanto na entrada de armas e drogas, quanto na asfixia financeira. E pelo que eu entendi, todo mundo ficou muito sensível que essa integração das forças federais com as forças estaduais são fundamentais para a gente passar a ter um resultado de sucesso e não ficar enxugando gelo. É isso. E a campanha nacional do Outubro Rosa tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Especialistas trazem informações sobre a doença. Confira. Também conhecido como neoplasia, o câncer de mama é caracterizado pelo crescimento de células cancerígenas na mama. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, é o segundo tumor mais comum entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele e o primeiro em letalidade. No Brasil, como um todo, a gente ainda tem tumores que, quando chegam para atendimento, mesmo para fazer o diagnóstico, ainda são tumores grandes. E isso precisa ser mudado. Então, as mulheres, né, serem examinadas onde elas tiverem acesso, seja na clínica da família, seja no consultório médico, uma clínica privada, ter as suas mamas examinadas por um profissional de saúde. Isso pode ajudar realmente a fazer esse diagnóstico, essa detecção precoce. Apesar dos dados alarmantes, a doença é relativamente rara antes dos 35 anos. E nem todo nódulo achado na mama é maligno. Além disso, quando diagnosticado e tratado na fase inicial, o câncer de mama tem chance de até 95% de cura. Não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da doença entre as mulheres, como envelhecimento, gestações tardias, histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante. Não dá para a gente apontar o dedo para uma coisa só, mas são vários fatores, ou seja, as mulheres começam a menstruar mais cedo, eventualmente menstruam até mais tarde, elas estão tendo filhos mais tardiamente, muitas vezes menos filhos, o tempo de amamentação muitas vezes é mais curto. A gente observa uma população que ao longo do tempo também tem um aumento de peso, população mais sedentária. Então, um conjunto de fatores que somados podem ajudar a explicar um pouco esse aumento do número de casos de câncer de mama no Brasil. O oncologista ainda destaca a importância de exames periódicos e um estilo de vida mais saudável. As mulheres, né, serem examinadas onde elas tiverem acesso, seja na clínica da família, seja no consultório médico, uma clínica privada, ter as suas mamas examinadas por um profissional de saúde. Isso pode ajudar realmente a fazer esse diagnóstico, essa detecção precoce. É importantíssimo.
Não é? Importante. Sempre muito importante, né? E olha, o mês de novembro está chegando, o mês de novembro é o mês do Novembro Azul, que vai cuidar dos nossos meninos. O câncer de próstata. O câncer de próstata também tem que ficar de olho. E, gente, a caminhada é esse final de semana. Sábado. Isso, vamos lembrar sábado aqui. É o dia da caminhada do Outubro Rosa. Exatamente. Aqui em Petrópolis vai ter, viu? Vai, pessoal todo aí de rosa na rua. Lá na Catedral de São Pedro de Alcântara, todo mundo com a camisa do evento, super bonito de assistir. Isso aí. E olha, Jorge, nós temos novidade no nosso jornal hoje. Chegaram mensagens dos nossos telespectadores e a gente gostaria de desejar um bom dia também de volta aí para o Israel. E mais alguém? Tá aí no ponto? Bom dia para Mercedes também. Muito obrigado, dia, gente, por acompanhar a gente. Obrigada aí pela sua companhia. Tem mais, mas se a gente ficar aqui, né? Bom dia para todo mundo. E você vai ver depois do intervalo que 220 atendimentos foram registrados no primeiro dia do feirão Limpa Nome em Petrópolis. E você vai ver também, olha só, a Comissão da Câmara identifica irregularidades em fiscalização das viações Petroita e Cascatinha. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, gente, depois da compra do primeiro veículo, muitos petropolitanos ficam na dúvida na hora de escolher ali a proteção veicular ou seguro, né? Os benefícios podem ser semelhantes, mas a diferença entre um e outro é importante ficar aí atento para eles, né? Para não pagar mais caro. Confiram. Colisão, enchentes, furto ou roubo.
A proteção contra esses casos são os principais benefícios de uma seguradora ou da contratação de uma proteção veicular. Ambos têm benefícios, mas você sabe quais as diferenças entre os serviços? A seguradora, ela é vinculada a um órgão chamado SUSEP. A Associação de Proteção Veicular, ela tem a sua fiscalização através do Ministério Público. Isso, na prática, o que vai acontecer? A proteção veicular ela acontece por meio de associação ou cooperativa. Outra diferença é em relação à contratação dos serviços. Em uma seguradora, por exemplo, é necessário preencher um questionário e o valor da apólice pode variar conforme as respostas apresentadas. Entre as perguntas estão qual a localidade em que você mora, o valor do veículo e também se você vai utilizá-lo para trabalho ou para passear, além de quantas pessoas pretendem dirigir o veículo. Já para a contratação de uma proteção veicular, são apenas 2 critérios: o valor da tabela FIP do veículo e a localidade em que você mora. Entre as vantagens da proteção veicular estão o cancelamento do serviço, sem aplicação de multa, e a maior aprovação do serviço para veículos com mais de 15 anos de fabricação. A proteção veicular, em sua maioria, elas trabalham com veículos de até 25 anos, sendo passível aceitar até de idade maior. Por que não coloca veículos de 30, 40 anos? Pelo simples fato de que hoje no mercado tem alguns veículos que não é possível conseguir peça. Então, o que adianta uma empresa falar assim, vou proteger o seu veículo? Na hora que tem uma colisão, por exemplo, ela não consegue encontrar peça para poder reparar e devolver o veículo. Então, é feita uma análise. Meu carro tem 30 anos, espera aí, qual é o seu tipo de veículo? É um Gol? É um Palio? É uma Uno? Então, às vezes, é mais fácil de encontrar peça. A principal vantagem na contratação de uma seguradora é o prazo de pagamento em casos de perda total do veículo. Em uma seguradora, o prazo é de 30 dias. Já o período de ressarcimento em uma proteção veicular é superior, de 45 dias. O importante na hora da contratação é definir quais os planos e qual opção será mais vantajosa para economizar. E os acidentes de trânsito continuam sendo recorrentes em Petrópolis. Por volta das 4 horas da tarde de terça-feira, o condutor de um carro de passeio perdeu o controle da direção após colidir com outro veículo e caiu dentro do rio, ali no Morém, aqui em Petrópolis. As imagens impressionam. Por volta das 4 horas da tarde de terça-feira, um acidente paralisou a rua Dr. Saerp, na região do Morém, em Petrópolis. A colisão ocorreu entre uma minivan e um carro de passeio. As câmeras de segurança registraram o momento exato em que o motorista do carro de passeio tenta trocar de pista e acaba sendo atingido pelo outro condutor. Devido ao impacto, o automóvel caiu dentro do rio Palatino. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 4h37 da tarde. Dentro do veículo estava um homem de 29 anos e uma mulher de 27 anos. Ambos sofreram escoriações leves e foram encaminhados para o Hospital Santa Teresa, mas já foram liberados. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que Petrópolis tem o 11º maior número de acidentes de trânsito dentre os 92 municípios do Rio de Janeiro. De janeiro a setembro, foram registrados 283 casos. Acho que falta mais a consciência da pessoa, né, que está pilotando a moto, está dirigindo o carro, porque geralmente não tem consciência. Já está acontecendo batida de moto, bater de frente com outra moto. Quer dizer, absurdo, né? Os carros aqui em Petrópolis, eles não obedecem à faixa de pedestre, enfim, não tem um respeito com o pedestre nesse sentido. Acho que é o único detalhe que eu percebo mais. Ainda de acordo com dados do ISP, o ano de 2023 já possui a segunda maior estatística de registros de acidentes de trânsito na cidade de Petrópolis, quando comparado aos anos de 2020 e 2021. Apenas no ano passado, houve mais registros com um total de 335 acidentes. O Hospital Santa Teresa é referência para estes atendimentos e os últimos números da unidade mostram que de janeiro a setembro, 936 pessoas já deram entrada na sala de trauma após ocorrências de atropelamento e acidentes envolvendo carros e motos. Eu vejo muita gente dirigindo falando no celular. Falando no celular, quando veio a minha parente meu já conhecido, já bateu com o carro por causa disso. Porque vai olhando, aí extrai e aí bate. E imprudência, né? O cara fazer
loucura, correr onde não tem condição, esses problemas assim. Falta de atenção, paciência, respeitar o próximo, né? Porque existem as vias, faixas de pedestre. Hoje em dia nada disso é respeitado. A maioria dos acidentes, imprudência, não tem jeito. Agora a gente fala de transporte público, porque olha só, na noite de segunda-feira, a Comissão Especial para a Avaliação das Concessões e Parcerias Público-Privada Municipais da Câmara de Petrópolis realizou uma fiscalização conjunta nas empresas de viação Petroita e Cascatinha. Na fiscalização foram constatadas aí irregularidades, tanto dentro dos parâmetros da CPTrans, quanto dos parâmetros instituídos pela comissão. Confiram. A Comissão Especial para a Avaliação das Concessões e Parcerias Público-Privadas Municipais da Câmara de Petrópolis, presidida pela vereadora Júlia Casamasso, integrante da coletiva feminista popular e representantes da sociedade civil eleitos, realizaram uma fiscalização nas empresas da aviação Petroita e Cascatinha para o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Segundo Júlia, a fiscalização desta semana enfrentou muitos desafios. Houve um constrangimento, não fomos acompanhadas na visitação à garagem, muito menos a visitação dos ônibus, mas infelizmente atestamos aquilo que já sabíamos. Os ônibus não têm condições para circular. São ônibus sem placas, são ônibus em descumprimento com leis, são ônibus com pneus carecas, com pneus recondicionados. Então a situação é muito precária. Na fiscalização, houve a averiguação de diversos ônibus entre veículos da Cascatinha e da Petroita. Em muitos deles foram encontradas e constatadas irregularidades, tanto dentro dos parâmetros da CPTrans, quanto nos parâmetros instituídos pela comissão. E quem anda de ônibus já sabe disso. Nosso objetivo é ser capaz de formular um relatório que vai ser o diagnóstico dessa situação que a população vem enfrentando em relação ao transporte público. Segundo a vereadora, após a fiscalização, o próximo passo é cobrar uma atitude para a Prefeitura por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. Além disso, será enviado um relatório técnico à CPTrans mostrando o que foi apontado durante a fiscalização. E o nosso objetivo é seguir lutando para repensar a mobilidade urbana da nossa cidade e o transporte público, que precisa ser realmente público. A gente paga muito caro por um transporte que não tem qualidade nenhuma. Então a gente precisa avançar nesse debate, garantir uma tarifa zero, garantir que o cidadão consiga acessar os outros equipamentos públicos através de um transporte gratuito e de qualidade. E a Prefeitura de Petrópolis emitiu nesta quarta-feira um alerta para a população. Segundo o município, nenhum funcionário da Secretaria de Assistência Social faz visitas domiciliares para oferecer qualquer benefício socioassistencial. A porta de entrada para a concessão desses benefícios são os centros de referência de assistência social. Ainda de acordo com a Prefeitura, este mês uma moradora do Alto da Serra contou ter sido vítima de um golpe. Segundo ela, uma mulher que se passa por uma funcionária da Secretaria de Assistência Social foi na casa dela, dizendo que ela teria direito a um benefício e que para isso seria necessário realizar um cadastro. Vamos assistir. O caso aconteceu no início de outubro. A vítima é uma mulher de 66 anos. Ela já registrou o boletim de ocorrência na 105ª Delegacia de Polícia e informou o caso para a Secretaria de Assistência Social. No dia do golpe, a acusada foi até a casa da vítima, fez imagens do rosto dela e pegou todos os dados pessoais. Com essas informações, a golpista conseguiu abrir uma conta bancária no nome da vítima e criou um e-mail falso. A suspeita é que a criminosa buscasse contrair empréstimos no nome da vítima e até transferir o pagamento da aposentadoria dela para essa conta que foi criada. O banco onde a conta foi aberta já foi informado sobre a ilegalidade. A Prefeitura orienta que a população tome cuidado e não acredite em supostas visitas feitas pelo CRAS para o fornecimento de benefícios sociais. E olha só, gente, após a cobradora Joyce de Souza Ferreira sofrer o racismo
enquanto trabalhava, né, no ônibus que fazia a linha 700, o Cetranspetro, a Prefeitura e a presidente do Instituto, todos juntos, ninguém sozinho, falamos aqui, mostramos, né, se manifestaram aí sobre o caso e repudiam o ato. Confira. O caso aconteceu por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira em Petrópolis. A cobradora de 21 anos estava trabalhando quando uma mulher de 58 anos a atacou com palavras de ofensas e atirando nela cascas de banana. O motorista do coletivo parou o ônibus na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. A mulher foi presa em flagrante. Órgãos oficiais se manifestaram com notas de repúdio. Um deles foi o Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho. Meu nome é Pamela Messi, sou fundadora do Instituto TJNS e venho aqui declarar o meu repúdio ao ato de racismo que sofreu hoje a jovem de 21 anos, Joyce, enquanto trabalhava. É inadmissível que esse tipo de situação ainda aconteça dentro e fora da cidade de Petrópolis. Não podemos deixar passar de forma impune ações como essas. Pessoas que cometem racismo, que é crime, precisam e devem ser punidas de forma severa, conforme diz a lei. O Instituto ainda destacou em nota que luta pelo reconhecimento e igualdade de direito para pessoas pretas. Não toleram e jamais vão deixar passar de forma impune casos que inviabilizam o lugar de fala de outras pessoas. A Turpe, junto ao Cetranspetro em nota, lamentou o ocorrido e destacou que repudia qualquer ato de preconceito ou racismo que coloque a integridade e dignidade dos clientes e funcionários em risco. A empresa colocou à disposição da funcionária todo atendimento psicológico e jurídico. A Prefeitura de Petrópolis, através da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, também repudiam o caso e destacaram que o ato é covarde, que deve ser investigado e os responsáveis punidos. Entramos em contato com a vítima e ela afirma estar muito abalada com o ocorrido, sem conseguir ainda reagir como gostaria. Mas o que a motiva é a vontade da justiça ser feita. Bom, agora a gente vai saber como é que fica o tempo para hoje, né? A gente já sabe que tá frio. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Nova Friburgo, a previsão para quinta-feira é de pancadas de chuva com trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, amanhã será de céu com muitas nuvens e também com pancadas de chuva. À tarde e à noite, a previsão é de chuva contínua. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. Podem haver declínios na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de chuva para o período da manhã até a noite. A chuva pode vir acompanhada de trovoadas isoladas e as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Pati do Alferes, o céu ficará nublado durante o dia e existe probabilidade de pancadas de chuva para o município. A temperatura vai passar por um declínio e deve variar entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. E em Três Rios, a previsão é de pancadas de chuva durante toda a quinta-feira. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. E olha, o Instituto Nacional de Meteorologia manteve ainda o alerta de tempestade que está sobre alguns estados do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro. Por isso, pedimos à população que fiquem em alerta, principalmente os moradores de área de risco. É importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de sinalização. Também não se abriguem debaixo de árvores durante a chuva e evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. É sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199.
Saindo aqui para terminar nosso jornal, mais uma última informação. Aquele feirão limpa-nome, né, do TJRJ vai até hoje, gente, lá no Clube Petropolitano. Até hoje, às 5 horas da tarde. Isso aí. E só um dado aqui, só no primeiro dia de feirão foram 220 atendimentos. Esse feirão aí tem como objetivo, né, permitir que comerciantes recuperem créditos, não só comerciantes, né, mas pessoas físicas também, recuperem seus créditos. Então, gente, você que está precisando aí renegociar suas dívidas, corre lá no Clube Petropolitano. E olha, gente, vale ressaltar descontos que chegam a até 98%. Olha isso. Vale muito a pena. Por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã, sexta-feira, opa, quase, hein? Tá quase, sexta, tá chegando. A gente tá de volta com muita informação. Tchau, gente. Boa quinta. Bom dia a todos. TVC, a TV do Correio da Manhã.